tudo bem? Vamos continuar a falar, né, nos conceitos aí da NR10. Nós estamos falando de eletricidade. Nós estamos falando da introdução à eletricidade de acordo com a BNT e a NBR. Nessa segunda etapa, nós vamos estar abordando aqui a programação e planejamento de atividades. Nós falamos anteriormente de como funciona a introdução à NR10, de como se domina-se como essa configuração de NR10, quais são os seus preceitos, o que o eletricista tem que fazer e como fazer. É claro que ele, dentro da sua qualificação, autorização, para que ele possa de fato exercer aí a sua função operacional. Nós temos uma programação dentro de um projeto de construção de obra à parte, ou construção de redistribuição aérea urbana ou rural. Nós estamos fazendo uma tratativa aqui de construção. Eu não estou falando de eletricidade voltada aí à indústria nem residencial, nós estamos falando de construção de redes de construção aérea, que é aquela que é feita para que possa gerar, consequentemente, ao cliente final, a energia elétrica. Então nós vamos falar de planejamento, programação, planejamento e atividades. E dessas atividades nós vamos estar falando da análise de risco. Essa análise de risco precisa, primeiro, prevenção dos acidentes. Nós precisamos, em cima de uma análise preliminar de risco, nós precisamos ter um olhar 360 graus voltado a esses preceitos. Ou seja, o profissional da área ele precisa ter consciência de que a análise do risco precisa acontecer. Não tem como você fazer uma atividade sem antes fazer ali a análise de risco daquela atividade. Inclusive isso é inserido dentro do projeto, onde nesse projeto é feito ali toda uma estruturação para que nós possamos saber de fato o que vai ser levado, como que vai ser levado, quais os materiais que vão ser utilizados, que tipo de EPI, que tipo de estrutura, porte, que tipo de cabo, que tipo de isoladores. É uma sequência de informação para que nós possamos, num projeto final, exercer isso de forma muito segura. Nós precisamos detectar aí as condições inseguras. Um exemplo aí são as questões dos fenômenos naturais. Essas condições inseguras nós precisamos, antes de executar qualquer tipo de atividade, dentro dessa análise preliminar de risco, nós precisamos detectarmos isso. Os riscos na qual estão expostos os trabalhadores durante a execução. Esses riscos precisam ser enxergados para que nós possamos usar ali, inclusive, o direito de recusa. Dentro da nossa ordem de serviço, nós precisamos entendermos qual de fato é a nossa função. Nós precisamos entendermos quais são os nossos riscos e a qual estamos ali expostos. Precisamos ter conhecimento dessas medidas de controle. Precisamos entendermos para que, diante de uma medida de controle, que, por exemplo, a análise preliminar de risco é uma medida de controle, onde você vai coibir, inibir e fazer com que as coisas aconteçam de forma mais segura. Você vai ter um olhar 360 graus e não pontual, para que você possa de fato enxergar tudo que ali está ao redor daquela situação operacional. O que pode ser positivo, o que pode ser negativo. Essa tratativa ela precisa ser avaliada de forma muito coordenada e coletiva, não somente pontual. Porque quando somente um líder, por exemplo, faz a sua análise de forma pontual, vai ficar um buraco tremendo diante de algo que poderia ser mais amplo, mais seguro, porque é somente a visão dele, não é a visão do coletivo, no contexto análise de risco. Nós precisamos ter uma visão sistêmica do processo voltado aí a esses preceitos. Nós temos aqui a questão do fenômeno natural, nós temos a questão de inundação, nós temos as questões do vento. Na área de eletricidade também tem que ter a análise de risco do relâmpago, do vento, da
probabilidade de chuva, dos trovões. São vários os conceitos de controles que nós precisamos termos antes de fazer aí essas nossas atividades, e sem falar da análise pontual que nós precisamos fazer. Por exemplo, se nós vamos montar uma rede para que nós possamos montar uma outra estrutura, fazer uma nova construção, nós precisamos, antes de tirar esses cabos, nós precisamos fazer a análise desses portes. Existe procedimento específico para que nós possamos fazer a análise antes de subir nesse porte. Nós precisamos fazer uma análise antes de subir no cesto aéreo ou cesto acoplado. Nós precisamos ter uma análise. Nós precisamos ter certeza de que esse equipamento ele foi inspecionado, foi feito nele as manutenções cabíveis, foi feito aí também os laudos necessários para que esse equipamento, por exemplo, o cesto aéreo, ele precisa ser laudado, ele precisa ser verificado para ver se as suas partes de fato estão isolantes, para que o eletricista pode ter uma medida de controle de segurança maior diante dessa situação operacional. Nós precisamos ficar muito atento a esses preceitos. A caminho do acidente, consequências, controle, probabilidade. Primeiro, nós precisamos trabalhar com a análise de risco. Essa análise de risco ela precisa ser ampla. Para que nós não caminhamos para o acidente, a análise de risco ela é primordial e essencial para que nós possamos, de fato, eliminarmos de vez o acidente. Segundo, conhecermos os nossos procedimentos, fazer inspeções de segurança, seja o técnico de segurança, seja o RT, seja o líder, seja o supervisor, seja o eletricista, seja até mesmo auxiliar, precisa fazer essa inspeção de segurança antes de fazer qualquer tipo de atividade, para que ele possa ter certeza de que a sua atividade será executada de forma perfeita, sem acidente. Por exemplo, o eletricista tem que fazer inspeção do seu cinto de segurança, do seu trava-queda, do seu talabarte, da sua linha de vida, de tudo aquilo que envolve a sua escalada até chegar à altura para que ele possa fazer ali a sua atividade em rede ou em desmanche de rede, um exemplo. Então nós precisamos, todos envolvidos dentro desse processo, precisa fazer toda essa análise, precisa cumprir com os procedimentos, precisa fazer a inspeção e precisa de fato ter a supervisão. O tempo todo essa supervisão precisa ser feita para que, de forma coordenada, as coisas aconteçam de acordo com o conhecimento de cada um dos seus profissionais dentro das suas funções. Supervisor, compete a ele, de cada equipe, a responsabilidade direta pela realização das tarefas livres de acidente do trabalho. Veja bem, o supervisor ele tem que ser imagem e semelhança de uma situação como essa. Se ele é exemplo de segurança, com certeza os seus subordinados eles vão fazer aquilo que ele de fato representa. Porque não adianta nada eu, na condição de supervisor, na condição de coordenador ou gerente, ou de gerenciador daquele processo, não adianta eu falar se eu não vivencio aquilo que eu falo. Então é muito importante que o supervisor precisa ter esse entendimento. Este deve, claro, planejar de forma cuidadosa o serviço de forma a garantir que todos os métodos e procedimentos de segurança sejam adotados para o controle efetivo desses riscos, para não haver, é claro, o acidente. Precisa-se cada vez mais, todas as vezes, nós precisamos ter uma reunião. Essa reunião, antes da análise preliminar de risco, nós precisamos fazer uma reunião, trocar ideias, verificar o projeto, para que nós, de fato, possamos saber o que nós vamos fazer na nossa análise preliminar de risco, até chegar à construção da obra à parte, a construção da obra civil, a construção em todos os aspectos. Procedimentos úteis antes de iniciar as atividades: visita ao local, comunicação, informação das instalações e metodologia do trabalho. Como que vai ser essa comunicação? Ela está acontecendo? Um interlocutor está falando com outro? O eletricista está falando a mesma linguagem do encarregado? O encarregado está falando a mesma linguagem do supervisor? O supervisor está falando a mesma linguagem da autorizante, que é a concessionária que autoriza o serviço? As instalações estão adequadas
não está colocando em risco de acidente as pessoas que vão trabalhar dentro desse processo. A metodologia de trabalho está sendo feita de forma consistente, aonde não vai haver retrabalho dessas suas atividades. Tudo isso precisa ser analisado de forma muito consistente. Condições impeditivas aí para os serviços. Primeiro, segurança do trabalho. Funcionário. Líder, operação. Esse organograma ele é muito inteligente, ele vai nos direcionar quem são as pessoas responsáveis diretamente para que possa ser impeditivo para esses serviços. Quando eu falo de segurança do trabalho, eu estou falando do setor de medicina, segurança do trabalho e meio ambiente, e do funcionário propriamente dito, que é aquele que está envolvido em todo o processo, seja ele de qualquer escalão. O líder, a operação, os locais físicos, seja ele pessoais e ambientais, a liberação para a atividade. Nós precisamos ter um cadenciamento de forma muito ordenado, aonde nós vamos pegar esse organograma e trabalhar ele de forma consistente até chegar à deliberação aí dessas suas atividades. Para isso, precisa de quê? Inteligência, treinamento, habilidade, autorização e, acima de tudo, segurança, para que essas atividades possam acontecer. Nós precisamos ter um procedimento da análise de risco, que é o procedimento, o foco é o procedimento da atividade. O risco do executante. Quais são os riscos? Vamos analisar isso dentro da análise preliminar de risco. Ela é muito consistente em relação a isso. Ela fala de forma muito consistente quais são os riscos que estão inseridos ali. E você precisa fazer isso de uma forma consistente e não mecânica. De uma forma muito consciente. De uma forma onde você precisa estar bem para fazer essa análise de risco. Essa análise do risco, ela adapta inclusive a qualquer procedimento direcionado aí, de fato, à execução de cada atividade. E todo coletivo precisa ter entendimento desses procedimentos. Você consegue ler? Você consegue ler o que está escrito aqui? Isso é uma análise de risco. Se você está confuso, se você não tem certeza, por que você vai fazer? Se você não dá conta de ler, por que você vai fazer? Se você não consegue entender o processo, por que você vai fazer? São muitos os porquês para que você não venha ter ali o acidente. Claro que a análise de risco é algo muito importante que precisa ser feito como primeira ferramenta. Lugar, tempo, sequência e aquilo que é o ideal, a execução da tarefa após fazer aí isso de forma segura e não insegura. Quando não se faz análise de risco, existe alguns agravantes voltados a esses preceitos. Nós pagamos caros por isso, quando deixamos de fazer algumas análises mostrado as nossas atividades, inclusive na direção. Aqui está um exemplo de uma foto onde houve um acidente, uma queima de um veículo, né? Com certeza não foi feita a manutenção, poderia estar vazando aí combustível e não foi feita a manutenção desse veículo, consequentemente ele veio a pegar fogo. Ou seja, nem o próprio disjuntor serviu para apagar aí o princípio de incêndio, que com certeza esse vazamento pode ter sido muito grande e com certeza o extintor também veio de forma tardia. Talvez nem estaria ali nesse veículo ali para que possa apagar ali o princípio de incêndio, que com certeza isso faria um grande efeito diante de um procedimento como esse. A análise preliminar dos riscos, primeiro nós fazemos ela de forma muito pessoal. São etapas que precisa ser feita. Ela precisa ser feita de forma pessoal. Essa análise precisa ser feita de acordo com a nossa situação e estado psicológico diante das nossas operações, diante das nossas atividades operacionais. As nossas ferramentas precisam estarem de fato obedecendo os quesitos de segurança. Precisa estar em bons estados, se equipamento precisa ser laudado, precisa ser verificado se as datas estão dentro dos limites dos laudos. Os veículos de trajetos precisam ser feitas as suas manutenções.
O condutor desse veículo precisa ter conhecimento de fato de que segurança está em primeiro lugar, e que velocidade não combina com o veículo, nem com o trajeto. Análise de risco com choque elétrico, queda, etc. O que pode sair errado? Nós precisamos fazer essa pergunta. Antes de executarmos a nossa tarefa, a análise preliminar de risco é uma ferramenta muito importante e que ela vai falar o que pode dar de errado, o que pode acontecer de errado. Isso é exatamente para que nós possamos fazer essa atividade de forma muito consistente, onde nós vamos colocar em prato limpo aquilo que pode causar de verdade um acidente. A análise pós-tarefa é tudo aquilo que foi conforme e planejado. Ou então há um questionamento: tudo foi conforme planejado? Poderia ter sido mais seguro? Nós precisamos sermos honestos e responder isso aí. Se não foi dentro dos conformes, precisamos fazer essa observação. O que deu errado, precisamos fazer essas não conformidades. Porque se nós não fizermos as nossas não conformidades, com certeza poderemos ter um acidente de sequela, um acidente com sequela ou um acidente fatal. Nós precisamos termos consciência disso. Isso é muito perigoso quando nós deixamos de fazer aí a nossa análise preliminar de risco de forma muito bem feita. Precisamos aí inspecionar os nossos itens de aterramento, que é um item de segurança. Se esse item não estiver em boas condições, se ele estiver danificado, quebrado, se ele não estiver isolado, conforme pede os procedimentos, o eletricista não adianta nada fazer o aterramento. Não adianta fazer o processo ASTA, que é abrir, sinalizar, testar e aterrar. Porque no momento que ele vai aterrar, se o equipamento não estiver dentro dos conformes, com certeza ele vai sofrer um risco grave de acidente. Nós precisamos trabalhar de forma muito coletiva, principalmente em situações onde nós vamos antecipar as nossas atividades. Nesse caso em específico é porque o veículo não pôde ir até a esse ponto aí de construção. Aí nós temos o trabalho coletivo, onde nós vamos fazer isso de forma muito consistente, planejada e segura para que não haja acidente. Essa equipe ela é treinada e capacitada para que ela possa fazer aí essa atividade. É claro que com análise preliminar de risco pronta e com acompanhamento do seu líder ali de momento nessa atividade operacional. Nós precisamos entender também dentro desse processo e que nós precisamos fazer que se nós precisamos usar ali o EPI, nós precisamos usar, vamos usar. Não vamos fazer de conta não, porque muitas das vezes o profissional ele quer camuflar o EPI, muitos querem usar o óculos na nuca, muitos deixam de usar a jugular, muitos deixam de usar o capacete ou a perneira, muitos deixam de usar o trava-queda, muitos deixam de verificar o cinto de segurança para ver as suas condicionantes, se não há deconformidade nesses cintos ou não conformidades. Muitos não verificam a corda de linha de vida. Nós precisamos ficar atentos a isso. Por mais que nós executamos uma atividade, percebemos que não houve nenhuma anormalidade. Na próxima tarefa, vamos fazer a inspeção de novo. É a sua vida que está em jogo. Nós precisamos que isso aconteça de forma muito consistente. Aí precede e permeia todas as etapas da tarefa. Há risco no local? A PR foi feita? A pós-tarefa foi feita? A tarefa foi executada com segurança. Bom que tudo isso aconteceu de forma muito coordenada de acordo com os procedimentos. Lembrando que a sua vida vem em primeiro lugar, a sua segurança vem em primeiro lugar. Pós-análise, podemos reduzir o nível de risco. Com certeza. Podemos reduzir o nível de risco? Com certeza. Como estamos deixando o ponto de trabalho? Faz uma análise de risco que você vai ver como que você deixou aí o seu trabalho. Aí quando alguém vai ali fazer um inspecionamento para liberar a rede, vai ver as não conformidades de forma muito explícita, como está mostrando aqui de forma muito explícita as não conformidades diante dessa construção. Alguns conceitos: risco é a presença e incerteza em que se obter um resultado esperado. Quanto maior a incerteza, maior o risco. Quanto menor a incerteza, menor o risco. O risco, possibilidade de ocorrer um evento danoso. O grau de risco
grau de incerteza, de dúvida. Quando a hipótese prevista pelo grau de risco se concretiza, chamamos de incidente. Meu Deus, nós precisamos ter consciência de quanto menor a incerteza, menor o risco. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos entendermos que não pode haver dúvida diante da análise preliminar de risco. Diante de qualquer ferramenta onde precisa cumprir ali com os procedimentos, você precisa ter conhecimento de todos os procedimentos, inclusive da sua própria atividade. Você, na condição de eletricista, precisa ter conhecimento da sua atividade. Você, na condição de auxiliar desse eletricista, precisa ter consciência dos riscos de acidente voltado à sua função. Todos que estão envolvidos nesse processo precisam ter conhecimento, habilidade, treinamento e qualificação para que tudo possa sair de acordo com os procedimentos. E o melhor de tudo, você estará pronto para voltar para casa seguro, sem nenhum tipo de acidente. O que eu mais foco é isso. Existem algumas situações, por exemplo, alguns arcos elétricos. São várias as situações que nós poderíamos fazer aí uma análise de risco voltado a esses preceitos. Antes de tudo, em cada uma dessas figuras aqui, percebe-se que não houve aqui uma análise de risco. Não houve. Então precisamos ficar atento. Com energia elétrica não se brinca. Descargas atmosféricas, já falei sobre isso. Existiu a probabilidade dessa descarga para a atividade, você tem direito de recusa. Você pode recusar aquela atividade, até mesmo porque a concessionária responsável por isso, ela não vai te autorizar a fazer esse serviço. Ela até, a gente chama de IPI, ela até vai fazer com que esse IPI não aconteça, de acordo com as orientações do supervisor daquela contratada. Ele vai passar isso e a própria concessionária, ela tem controle sobre isso na questão do clima-tempo. Nós temos aí a chamada eletricidade estática, que é aquela adquirida por nós. Aquela energia que, por não usarmos, por não tirarmos os nossos calçados, normalmente a gente adquire uma energia estática que ela fica concentrada em nós, que a qualquer momento a gente pode sentir um choque natural. Você pode transmitir esse choque para alguém, você pode até mesmo sentir essa energia quando você não descarrega. Então, o que aconselha-se para esse tipo, para que você esvazie essa energia em você como pessoa humana, é você tirar o calçado, é você andar por pelo menos 1 a 2 horas descalço, não na sua atividade operacional, é claro, em sua casa, na onde você vai ficar mais à vontade, fora da sua atividade operacional, para que você possa aí ter um descargo dessa energia estática. Ataques de animais peçonhentos. É muito plausível ataques de animais peçonhentos, principalmente para quem trabalha em zona rural, ou até mesmo em zona urbana. Claro que para essas condicionantes nós precisamos, é claro, no caso de cobras, animais peçonhentos, nós vamos usar perneiras. No caso de vespas, marimbondos, etc, nós vamos usar aí o vespeiro. Isso já é uma programação que já deve fazer parte da nossa rotina e atividade operacional. Eu não vou ficar falando sobre essas especificações, que não há necessidade, porque o profissional da área já entende, já conhece. Então tá aí a apresentação para que você possa degustar e entender como que é feito aí esse tipo de proteção. Ataque de animais peçonhentos, já falei sobre isso. É muito perigoso, nós precisamos nos ater a essas condicionantes. Se existe risco de animais como a raposa, onça, leão, sei lá, animais que venham a causar algum tipo de risco de acidente, você precisa ser avisado de forma antecedente e ver como você vai atuar dentro da sua análise preliminar de risco para que você não sofra as consequências de um acidente grave voltado a esse habitat natural. Nós temos aqui a exposição, uma perneira com fechamento aí em válcro, material super resistente e proteção do peito do pé. Normalmente ela é constituída por um CA, tem que ter o CA, que é o certificado de aprovação, e ela é aproximadamente na altura de 40 centímetros, que é a altura que se calcula um bote
que uma cobra, um animal peçonhento, não vai alcançar, para que ele venha morder e causar um acidente sobre você. Nós temos aí atividades ergonômicas. Essas atividades nós estamos falando de NR17, onde nós precisamos mantermos de fato a nossa postura para não haver uma fadiga no final das nossas atividades e, consequentemente, ter uma doença aí, até mesmo ocupacional, por falta de postura, por falta de cumprimentos, até mesmo pela NR17, que tanto fala sobre isso dentro dos seus procedimentos, de como se proceder cada um dentro das suas atividades. Inclusive a empresa, ela tem os procedimentos, muitas das vezes as pessoas não leem, porque já estão acostumadas a fazer a coisa de forma errada. Observar em volta, identificar os perigos que possa causar danos e lesões, avaliar o grau de risco existente, ou seja, a possibilidade de concretizar o perigo que foram identificados, determinar controle antes da execução da atividade. Eu já falei sobre isso, então não vou ficar repetindo algo que eu já falei, e que você fique muito atento a essas condicionantes. Atenção redobrada e participação de todos os membros da equipe, nenhum risco deve passar despercebido. O formulário AR deve ser visto como itens para verificação para nenhum ponto que seja esquecido. Porém, a base da análise de risco não é o formulário, mas a análise no campo das atividades a serem executadas, observando todas as interações existentes. Ou seja, ela observa todos os riscos ali inerentes às suas atividades operacionais. Observe a diferença entre as equipes quando da análise de risco. Observe uma equipe quando ela de fato está interessada em fazer aí uma análise de risco. Primeiro ela vai no projeto, ela analisa esse projeto. Antes de fazer essa análise de risco, ela conhece a construção, ela conhece os riscos, ela sabe o que vai ser utilizado. Inclusive isso aí é bom para evitar até mesmo retrabalho. Isso é muito bom. Tá de parabéns essa equipe. A interlacação de porte abaixo de média tensão energizada, falha na análise de risco, 2 empregados morrem. É triste demais falar sobre isso. Interlacação, né? De porte abaixo de média tensão energizada. Quando fala de acidente, eu fico até triste. Eu não consigo nem conversar muito sobre isso. A condição de técnico em segurança, o que mais dói na gente é quando se vai falar de acidente, é algo que eu não gosto muito de falar. Nós precisamos, de fato, ter uma análise de risco, entendermos o que está aos nossos arredores. Só para você ter uma noção, nessa imagem aí tem 7 cavalos na figura. Imagine quais são os riscos a serem desentranhados aí. É muito complicado, né? Se você não tiver essas percepções. São 7 cavalos expostos aqui para que você possa aí fazer essa análise. Degusta bastante dessa matéria, procura essa imagem e encontra ali de fato quais são os riscos expostos aí. Isso é claro que é imaginário, né? Só para você entender que o risco existe e muitas das vezes passa batido, se principalmente não estiver um envolvimento do coletivo voltado a esses preceitos. Tá aí. Pode perceber que todos os cavalos estão aí, todos os 7 animais estão aí. Beleza? Isso aí é um sapo ou um cavalo? Todos os dois é um cavalo. Em posições diferentes, fotográficas, né? A imagem, é claro que ela está em situações diferentes. Claro que aqui, aparentemente, dá também dentro de uma análise imaginar que é um cavalo, que é um sapo. A cabeça aqui, a parte frontal do cavalo, aparentemente aqui parece de fato um sapo, mas é o cavalo mesmo. Beleza? Avaliar quanto risco nós temos, quantos riscos temos. Nós avaliamos esse risco. A sua luva está em bom estado? O seu cinto de segurança está em bom estado?
O cinto de segurança do seu veículo está em bom estado? O seu talabarte está em bom estado? Os seus equipamentos estão em bom estado? Pense, reflita, olhe, verifica antes de você executar as suas atividades. Definir controles, controlar, aqui vamos decidir quais os riscos iremos tolerar, quais os riscos iremos controlar, procedimentos EPI e EPC. E se há riscos intoleráveis, como luva isolante furada para o trabalho em rede energizada, mas também deve conhecer todos os riscos para evitar que eles lhe surpreendam. Nós precisamos conhecer toda a atividade, nós precisamos conhecer todos os riscos. Está dando um exemplo da luva isolante aí, porque ela deixa de ser segura a partir do momento que ela existe qualquer tipo de orifício. Isso acontece com lençol isolante, com a manga isolante. Isso acontece com o detector de tensão, que precisa detectar se a rede tem tensão ou não. Se ele tiver sem bateria ou estragado ou danificado, com certeza isso vai gerar um fator muito desconfortante, vai causar um acidente, pode ser um acidente muito grave. A rede pode estar energizada, porém o detector não está funcionando. O seu veículo está em bom estado de uso, o seu MUNC está em bom estado de uso, ele foi inspecionado. Nós precisamos ver se a lança está em boas condições de uso, seu cesto aéreo, seu cesto acoplado, enfim, tudo está em boas condições. Eu queria deixar um recado para que você pudesse entender. Volte para casa feliz, volte para sua família seguro, intacto. Você vai ver no olhar do seu filho a alegria de quando você chega em casa, ou dos seus pais, se você não é casado, daquele parente que te ama, a alegria de recebê-lo quando você volta para casa intacto, sem nenhum tipo de acidente. Fica com Deus, abraço e sucesso.